Bem, gente, o motivo principal desse encontro, que eu esqueci de falar isso na outra sessão, ridículo, é o lançamento do livro Felicidade Foi-se Embora. É isso que nos reúne. Quem que vai começar, Leonardo? Ah, dessa vez é o Leonardo que vai começar. Boa noite, doutor Leonardo Boff. Muito obrigado pela presença. Bom, geralmente o teólogo fala no fim para dar extrema-unção. Porque a unção de enfermos, como eu estava explicando, se pode tomar em qualquer momento, quando tem gripe e tudo. Agora, extrema unção é no extremo mesmo, sabe? Mas tudo bem. Anos atrás, vieram falar comigo esses cientistas da Petrobras, do pré-sal, que são grandes nomes da ciência, que pesquisaram a geologia, o fundo do mar, eram uns 30 mais ou menos. E organizaram um dia para eu refletir sobre o que é ser feliz e ficar feliz. O que é a felicidade? E como é que raio é isso? Vocês são técnicos, era conhecido no mundo inteiro, vocês abordar coisas da ciência, coisas da felicidade. Eles disseram, olha, a felicidade não se encontra na nossa ciência, não se encontra na universidade, não se encontra nos bancos, talvez em algum pai e mãe de santo, ou alguém que joga búzios, por aí anda a felicidade. Mas nós queremos saber o que você pensa. E eu fiz a seguinte distinção, que há duas situações da felicidade. Um é ser feliz e ficar feliz. Ser feliz é uma coisa meio passageira. Você se preparou para um concurso público e passou. Você se formou, sei lá, médico, engenheiro, fica feliz. Ou teve uma surpresa de um amigo que você não via há muitos anos e se encontra e fica feliz. Que é uma coisa passageira, porque ela irrompe e ela tem uma densidade própria, mas ela acaba por aí. Agora, ficar feliz é uma coisa diferente. Ela tem uma continuidade, ela é retilínea, e a gente toma como exemplo, eu tomei como exemplo, um casal. Quando se conhecem, aquele enternecimento, aquele enamoramento, aquela exaltação um pelo outro, e são felizes. Depois casam e começa o dia a dia, a rotina, e cada um vai descrevendo os cantos do outro, as limitações, cada um sabe que nem de nós é Deus ou deusa, mas é ser humano. E como todo ser humano tem a sua incompletude, tem as suas dificuldades, e você tem que conviver com aquilo. Hoje é muito triste, porque eu vivo fazendo casamento aí, como estou meio à margem da igreja, e esses que estão à margem me pedem toda hora, Boff, você batiza meu filho, você faz meu casamento? E eu faço. A tristeza é que, às vezes, depois da primeira briga, já estão separados. E vocês não aprendem da dificuldade. Então, quando começa o dia a dia, e as formas de convivência, elas se tornam costumeiras, a pessoa tem que transformar a felicidade não numa técnica, mas numa arte. A arte da convivência, a arte de saber renunciar, a arte de relativizar os problemas, e a arte mais sutil, do mundo simbólico. Você está numa praia andando, escolhe uma pedrinha e diz, olha, eu estava andando, descobri essa concha aqui, pensei em você e te dá. Ela guarda aquela concha, porque aquela concha não é uma concha, é um sacramento, é uma lembrança. Ou ele passa num lugar, vê uma florzinha, uma folha bonita, diz, olha, pensei em você, olha aqui a folha. Você abre o livro, 5, 6, 7 anos depois, está lá dentro a folha, já ressequida. Esses gestos pequenos faz com que aquele desgaste natural da convivência mantenha a discreta felicidade de um casal. Mas isso é uma arte. E que nós temos que aprender
E a nossa cultura não nos ajuda, porque ela é consumista, quer logo produzir a felicidade fácil. Eu acho que uma das grandes ilusões, foi uma conversa longa de 1h30 que eu tive lá com o Mujica, o ex-presidente do Uruguai. Eu visitei lá na chácara dele. Ele estava saindo da roça, a calça rasgada, a camisa toda suja, a sandália toda empoeirada. É camponês. E ele vive com a sua esposa Luzia, na casinha pobre, e singela mesmo. E ele me disse: eu não sou pobre, porque eu tenho tudo que preciso. Tenho até um fusquinha aí que quer me dar $1 milhão por ele, mas eu não vendo, por 2 razões. Porque não quero ofender a pessoa que me deu o fusquinha. E segundo, por agradecimento ao fusquinha, que durante 8 anos me levou daqui, que fica uns 15 quilômetros do centro até o palácio, com a velocidade máxima de 60 quilômetros. Está o fusquinha lá. E conversamos sobre uma coisa que é muito importante, eu quero repetir aqui. Ele diz: olha, nós da esquerda, os que levam um pensamento mais sério, fizemos já a desmontagem do capitalismo, como um sistema antivida que produz 2 injustiças, a injustiça social, criando extrema pobreza de um lado, muita riqueza em poucas mãos, uma injustiça ecológica devastando os ecossistemas, desequilibrando o planeta Terra, tirando os seus bens e serviços. E nós já desmontamos, teoricamente. Agora, há uma coisa que todos nós somos vítimas. O capitalismo virou a cultura do capital. E todos nós somos vítimas dessa cultura. A gente tem que trocar o sapato, tem que trocar a televisão, tem que trocar de vez em quando o celular. É uma coisa sem fim para nos levar ao consumo. Na ilusão que o consumo nos traz felicidade. E é a grande mentira, não traz felicidade. Porque o ser humano, aquilo que Frei Beto repete muitas vezes, ele copiou lá de um poeta cubano, Retamar, o ser humano tem 2 fomes. É a fome de pão, que é saciável. Aqui é fome de pão de queijo, que é saciável. Mas tem a fome de beleza, de comunhão, de amar e ser amado, de solidariedade, de infinito, que é insaciável. E você pode crescer infinitamente nisso. Então ele disse: bom, a nossa grande luta é criarmos uma nova cultura, que não seja a cultura do capital que nos tomou a todos nós. E ele disse: normalmente quando vem uma visita aqui a gente oferece uma bebidazinha. Eu recebi ontem um rum do presidente de Cuba, o Raul, e vamos abrir para não tomar uísque, porque eu não aceito uísque. E a gente fez um esforço louco para abrir, até que não deu, a coisa caiu para dentro. Ele disse: será que não está envenenado? Que a CIA mandou entregar aqui, mas vamos tomar, pelo menos anticapitalista, não é capitalista. Então, eu acho que a grande ilusão e a infelicidade e insatisfação que existe na cultura toda, e quem viu isso, claro, já em 1929, foi Freud, que abandonou sua pesquisa de psicólogo e escreveu o famoso livro, sempre lido e vale a pena ler, da Zumbiag, o mal-estar na civilização. O mal-estar na civilização. E a primeira frase começa assim: nós estamos num profundo mal-estar, Unbehagen in der Kultur. O mal-estar em alemão é mais forte que o mal-estar, é uma indisposição. Vem porque nós perdemos os valores do cotidiano, de ser transparentes, ser verdadeiros, se alegrar com a convivência. Nós perdemos isso. Estamos num processo acelerado de produção e trabalho e efetividade, e somos infelizes. A cultura da infelicidade. Então, eu acho que hoje é um desafio. Como nós podemos ser felizes? E eu não quero me alongar muito, mas eu acho que a felicidade deve nascer
dentro do nosso coração, deve ser uma expressão da nossa realidade mais profunda, daquilo que nós somos. Eu acho que a definição de que é o ser humano não foi encontrada nem pelos filósofos, nem pelos teólogos, nem pelos grandes pensadores. Geralmente são os escritores, que têm um fino tato de entrar na alma humana. Foi Antoine de Saint-Exupéry, no livro dele, A Citadela, onde ele diz: o ser humano é um nó de relações, c'est un nœud de relation, um nó de relações voltado em todas as direções, para baixo, para cima, para dentro, para o infinito. E nós só seremos plenamente humanos se nós realizarmos a plenitude das nossas relações na forma correta em que elas devem ser vividas. Então, uma relação boa para consigo mesmo, aceitando as suas limitações, a sua dimensão de sombra, mas também a sua dimensão de luz, a sua dimensão de galinha que tem que ciscar no chão, mas também a sua dimensão de águia que tem sonhos e quer superar as dificuldades. Aceitar a sua comida, boa relação consigo mesmo, uma boa relação para com o outro, não logo colocar suspeita, acolher o outro assim como ele é, aceitá-lo na sua diferença, porque ele tem direito de ser diferente de mim, acolhê-lo, ter a alegria de estar juntos. Uma boa relação com a vida está cheia de contradições, altos e baixos, tem anjos e demônios, e a gente se relacionar com a vida dando privilégio, criando espaço mais para a dimensão de luz do que para a dimensão de sombra, que também sempre nos acompanha. Fazer um projeto de vida que privilegia o bem, a solidariedade e o amor. O caminho pode subir e descer e encontrar obstáculos, mas se essa direção é boa, ela nos vai trazer felicidade. E a vida é suficientemente generosa para nos dar momentos de felicidade, e se nós mantivermos essa linha, sermos cotidianamente felizes, sem grandes experiências, mas essa convivência. Então, uma boa relação com a vida, uma boa relação com a natureza. Nós hoje envenenamos a natureza, exploramos todos os seus bens e serviços, castigamos a Mãe Terra, como o Papa diz. Nunca maltratamos tanto a nossa Mãe Terra como nos últimos 3 séculos. Então, se desfrutar um pôr de sol, uma água cristalina, tomar água, vou tomar porque vai faltar água no mundo, eu vou tomar a minha parte aqui. Então, se alegrar com as pequenas coisas. Eu, às vezes, estou lá sentado no meu banheiro e vejo de madrugada uma formiguinha andando. Digo, a vida que está nela está em mim. O que ela está fazendo aqui? Não sei. Ela está cumprindo um desígnio. Eu fico admirado. Às vezes encontro uma minhoca que está se arrastando aí e tal. Antigamente eu pegava e jogava no banheiro, puxava a descarga. Agora tenho pena dela. Eu pego um papel, faço ela subir, vou até o jardim, coloco lá, e você tem direito a viver. Porque a ciência nos disse claro hoje que o mesmo alfabeto genético que está na minhoca está em mim. São os mesmos 20 aminoácidos e as 4 bases fosfatadas, quer dizer, 20 elementos diferentes, 4 tipos de cimentos diferentes com os quais eu combino e construo os vários edifícios da vida, que é a biodiversidade. Então, respeitar cada um, se alegrar-se com a flor que nasce, e até com aquela que murcha, porque tudo é mortal nesse mundo. Quer dizer, amar a natureza e entender a terra como mãe terra. Depois da manhã é o dia da mãe terra, não é o dia da terra simplesmente, dia 22 de abril. E tratar a terra como nós tratamos nossas mães, com amor, com veneração, com respeito, e não explorá-la, maltratá-la. É uma outra relação. E, finalmente, uma relação boa com o todo. Vamos dizer logo o nome, nós somos cristãos. Uma boa relação para com Deus, que é Pai e Mãe de infinita bondade. Que não é um juiz que nos corre atrás para descobrir que coisa fizemos erradas ou não. E o Papa, nesse sentido,
escandalizou meio mundo, mas libertou e deu a felicidade a 2/3 dos cristãos. Quando ele nomeou os cardeais, disse a eles: a fé cristã não conhece condenação eterna, e vocês não fiquem amedrontando o povo com o inferno eterno e com o fogo do inferno, porque Deus é misericórdia e não tem condenação eterna. Bom, nós teólogos dizíamos sempre com medo de sermos excomungados, viu? E agora vem um Papa que diz isso, porque diz: Deus não pode ser derrotado. Se alguém é condenado eternamente, Deus perdeu. Não é como o galo aqui que quase sempre ganha. Então... Então, eu acho essa relação para com Deus como quem se sente na palma da mão de Deus. E aí todos nós fazemos a experiência de Santo Agostinho, que é um homem que sempre procurava e nunca encontrava descanso e felicidade. E de repente ele diz: ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde te amei, tarde te amei. Você estava fora e tu procurava dentro. Você estava dentro e te procurava fora. Tu falavas e eu não abria meus ouvidos. Tu te manifestavas, meus olhos não te viam. Agora te encontrei. Te encontrei. E o meu coração descansa. Acho que essa experiência agostiniana é o segredo profundo da felicidade. Quando essa sede infinita que nós temos encontra o seu objeto infinito, que é Deus. E aí descansa. Eu acho que não há maior felicidade que essa. Poderá ocorrer o que ocorra, ocorre nos desígnios de Deus. Como Papa, eu tive uma vez, e termino, de ocasião de falar por telefone quando eu estava na Argentina, porque ele vinha ao Brasil e eu disse ao telefone: santidade. Ele disse: santidade não, isso é coisa do Dalai Lama, eu sou Francisco. Eu disse: olha, o senhor que excomungou a máfia é mais fácil matá-lo no Rio do que em Roma. O senhor precisa tomar cuidado. Disse: não, de fato vocês viram que ele não quis saber. E ele disse: olha, eu não quis ser Papa, Deus quis, então ele tem que me proteger. E se me matarem, é sinal que ele me chamou e eu vou feliz da vida. Você vê outra interpretação da morte. Se eu morro, se me matam, não importa a forma como a gente morre, é um chamado de Deus. E a gente cai nos braços de Deus, que é Pai e Mãe de bondade. E Ele diz: finalmente você chegou. Tinha saudade de você. Graças a Deus que chegou. E é a casa que Ele preparou para todos nós desde toda a eternidade. Aí descansamos. Por isso, quem tem uma dimensão espiritual, religiosa, não é que só ela tem o monopólio de dizer o que é a felicidade, mas nós que temos essa cultura cristã, especialmente em Minas, ela é um suporte que nos garante uma discreta, feliz, tranquila felicidade nesse mundo. Eu termino com o título da minha contribuição aqui, que é desse grande poeta, Mário Quintana, que é um poeta cheio de frases interessantes. Uma que eu li esses dias dizia: a morte tem uma vantagem, que é a gente pode ficar deitado com sapatos. Ficar deitado com sapatos. Mas ele disse essa frase e eu quero terminar com ela. Felicidade não é correr atrás de borboletas, mas cuidar do jardim para atraí-las. Então cada um de nós deve criar um jardim. Deve viver uma vida inteira, íntegra, transparente, e a aura que sai de nós traz os outros felizes. E por isso o segredo da felicidade é isso. Se você quer feliz, faça os outros também felizes. Muito obrigado. Frei Beto. Boa noite a todas e a todos. Muito feliz. Esse é o ano de comemorar 30 anos
do projeto Sempre um Papo, que já virou uma instituição. E eu tenho a honra de ter sido o primeiro escritor a participar do Sempre um Papo. Por aí se tem uma ideia de quão velho eu sou. E estou muito feliz, né, a gente comentava aí no fundo, na véspera de um feriado, num lugar que não é fácil, assim, estacionamento, etc., para quem tem carro. Isso aqui, ter 2 sessões, é muito reconfortante e, ao mesmo tempo, responsabilidade grande para nós. A gente sempre se pergunta, né, onde está a felicidade? Até porque esse é um princípio absoluto da filosofia. Aquele princípio absoluto são raros, que não pode ser revogado. Isso é do meu confrade Santo Tomás de Aquino, que em tudo que nós fazemos, mesmo quando praticamos o mal, estamos fazendo em busca da própria felicidade. Ninguém faz nada em busca da sua infelicidade. Isso vale para a irmã Dulce, vale para o Eduardo Cunha, vale para todos. Né? Bem, acontece que a gente fica perguntando onde está a felicidade. Ora, ninguém compra um produto, todo mundo compra uma emoção, uma sensação, um status. Então, a Coca-Cola associa o produto à felicidade. Reparem que é a principal palavra que acompanha a garrafa nas peças publicitárias. Por quê? Para que a gente tenha a ideia, estamos em busca da felicidade, consciente ou inconscientemente, e quem sabe, né, bebendo este refrigerante eu vou encontrá-la. Isso induz. Quando a televisão foi lançada pela primeira vez, foi uma emissão em Nova York nos anos 30, o New York Times fez um editorial no dia seguinte dizendo: este aparelho está condenado ao fracasso. Nós, americanos, estamos acostumados ao rádio e podemos escutá-lo cortando grama, cozinhando, no banheiro, tomando banho, no carro, etc., etc., etc. Imaginar que haveremos de largar todos os nossos afazeres para ficar diante dessa caixinha é impensável. E, no entanto, eu não sei se o New York Times já fez autocrítica em seguida. A televisão descobriu o fenômeno da hipnose coletiva. Graças a um sobrinho do Freud, também austríaco, que foi para os Estados Unidos nos anos 20, e foi o grande mentor de como transformar esse aparelho numa hipnose coletiva. Ele disse simplesmente o seguinte: vocês não podem cobrar do telespectador, TV aberta, né? TV a cabo é algo recente. Então, alguém precisa pagar pelo programa. São os patrocinadores, as empresas que fazem propaganda, ou no intervalo do programa, ou dentro do programa, chamado merchandise. Esse rapaz, ele disse o seguinte: a televisão comete o não terá audiência se ela emitir cultura. Tem que emitir cultura, tem que emitir notícia, mas a maior parte do tempo tem que ser entretenimento. E qual é a diferença entre cultura e entretenimento? Cultura é tudo aquilo que engrandece o nosso espírito e a nossa consciência. Entretenimento é aquilo que toca os nossos 5 sentidos, sendo que 2 são reais e 3 são virtuais. Os 2 reais é a audição e a visão. Os outros são virtuais. E, portanto, a televisão descobriu a hipnose coletiva dando preferência ao entretenimento. Para quê? Para criar consumistas e não cidadãos e cidadãs. Então, hoje,
a publicidade veiculada pela grande mídia, também a internet, ela sabe que a grande busca do ser humano é a felicidade, mas ela não quer nem dar a resposta, porque não interessa. Um Francisco de Assis é uma catástrofe para o capitalismo. Quando você vai à Europa, entra numa pequena cidade, tem uma catedral, pare, porque essa cidade tem história. Na Idade Média, para uma cidade adquirir status, a população passava fome, mas erguia uma catedral. Hoje, o status da cidade vem do seu shopping center. E a maioria tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas. E para você ir ao shopping, não pode ser com qualquer roupa, tem que ser com roupa de missa de domingo. Em que você entra naqueles claustros, que é a antessala do céu, uma maravilha, não tem lixo, não tem mendigo, não tem criança de rua. Sabe, a gente vai escutando aquele gregoriano pós-moderno, que é aquela musiquinha de esperadentista, e vai fazendo a procissão, observando as capelas com os veneráveis objetos de consumo, acolitados por belíssimas sacerdotisas. E se você pode comprar, você se sente no céu. Se vai entrar no cheque especial, cartão de crédito, você se sente no purgatório, vai doer, mas vou levar. E se não pode comprar, não se sente no inferno, não, porque na saída tem a Eucaristia pós-moderna do mesmo suco e do mesmo hambúrguer, né? Do McDonald's. Então, pelo menos você enche o estômago, não satisfaz os seus desejos consumistas, mas enche o estômago momentaneamente. E às vezes no shopping eu passo, rapazes e moças chegam à porta, o senhor quer alguma coisa, deseja, posso atendê-lo? Não, estou apenas fazendo um passeio socrático. Aí me olham com aquela cara meio estranha. Eu digo, olha, Sócrates era um filósofo grego que morreu no ano 399 a.C., e também, para descansar a cabeça, gostava de andar pelas ruas comerciais de Atenas. E rapazes e moças chegavam, como hoje chegam vocês, faziam a mesma pergunta: o senhor quer alguma coisa? Posso ajudá-lo? Posso atendê-lo? Ele dizia, estou apenas observando quanta coisa existe que eu não preciso para ser feliz. Né? Agora, não é fácil isso. Por que não é fácil? Porque nós estamos 25 horas por dia sendo monitorados pelo capitalismo, que, como o próprio sistema se define, é o sistema do capital e não dos direitos humanos. Então, o que interessa nesse sistema é aquilo que o Leonardo falou, é que tudo seja reciclável para que o meu celular, daqui a 3, 4, 5 meses, já seja sucata. E comprar outro. Quando eu penso que aqui em Belo Horizonte, o rádio Filco, que foi do meu avô, passou para o meu pai e passou para o meu irmão mais velho, aquela válvula que aquecia, né? Principalmente tremia nas fanfarras do Repórter Esso. Quem já passou da Idade Média aqui se lembra do que eu estou dizendo, né? Hoje isso é impensável. Por quê? Porque que só é feliz quem tem boa autoestima. E quando eu sento na poltrona de casa, ligo a televisão ou a internet, e vem aquela enxurrada de publicidade dizendo o quê? Você é um infeliz, porque você não tem essa roupa, não tem esse cartão de crédito, não tem esse carro, olha que maravilha, não toma essa bebida, sabe, não fez esse cruzeiro marítimo. Veja como as pessoas dentro da peça publicitária exalam felicidade. E eu me sinto merda, eu afundo no sofá, sabe, eu não sou feliz porque eu não tenho nada disso, não está ao meu alcance.
E, em vez de ter uma livraria em cada esquina, haja farmácia para cobrir a nossa depressão, o nosso complexo de inferioridade, essa coisa horrível de ficar se comparando. Eu vejo, criança, começa na escola, já vem a competitividade, ela quer ter aquilo que a coleguinha tem. E é difícil o pai dizer, olha, você não precisa disso, por que você insiste e tal? Porque o sistema está dizendo o seguinte, você só será feliz como resultado da soma de prazeres, e que é uma enorme mentira. E nesse ponto, o sistema dá uma excelente contribuição para o narcotráfico. Por quê? Porque quem busca a felicidade pela soma de prazeres bate com a boca no chão. E tem uma hora que, já que não dá para ser real, mas vai ter que dar no virtual. E o virtual é a droga. Faz de conta. Por isso que a droga cria dependência, porque dá uma sensação de euforia, dá uma sensação de exuberância, dá uma sensação de liberdade, etc, etc, etc. E eu estou convencido, quanto mais utopia, menos drogas, quanto menos utopia, mais drogas. A minha geração, que tinha 20 anos nos anos 60, havia drogas, mas não havia drogados, porque a gente era viciado em utopia. A gente injetava utopia na veia. Hoje, eu fico admirado. As manifestações são de protesto. Aliás, Cortella, você que trabalha na CBN, tem que dizer o equívoco. As pessoas, os repórteres não falam mais na manifestação, nos protestos. Não, são manifestações. Às vezes a manifestação é de protesto, mas muitas vezes é de apoio a uma determinada facção política, etc. Não tem um protesto. Não está protestando, está apoiando. Agora, o que eu fico mais impressionado é que você vê protestos e não ouve propostas. Sabe? A gente sabe o que não quer, mas e quer o quê? Ora, a felicidade, a gente tem que distinguir prazer, alegria e felicidade. Prazer é tomar um bom vinho, prazer é ver um bom filme, prazer é estar numa roda de amigos. Isso é momentâneo. Alegria é o que você vai sentir essa noite quando chegar em casa e descobrir que você ganhou 90 milhões na Mega Sena. Não é? Você vai sentir uma enorme alegria, uma enorme alegria. Não é? Alegria é uma boa notícia. O time ganhou, ou o Galo, ou o Cruzeiro, ou a Raposa. Alegria quando você ganha o diploma, alegria, enfim, casa, fica alegre, enfim. Alegria é alguma coisa que a gente conquistou ou mereceu de bom. Agora, a felicidade é algo muito mais profundo. E a gente pode ser e deve ser feliz na adversidade. Por isso que não dá para confundir felicidade com prazer e com alegria. Uma mãe que cuida de um filho tetraplégico durante anos, que só move a sobrancelha e ela consegue dialogar com ele, entender o que ele quer, essa é uma mulher feliz. Por quê? Porque só é feliz quem faz os outros felizes. E podem reparar, toda pessoa que exala infelicidade em volta, ela é muito infeliz. Pessoa amarga, pessoa irada, a pessoa, sabe, que está sempre, que o mundo não presta, que ninguém presta, que tudo é uma droga. Às vezes eu vejo jovens falarem comigo, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, não, eu tenho nojo de política. Eu digo a eles,
Quem tem nojo de política é governado por quem não tem. E tudo que os políticos nojentos querem é que a gente tenha bastante nojo de política para eles ficarem à vontade com a rapadura na mão. Não é? Bastante nojo. Aliás, em matéria de nojo, o domingo foi, com perdão do jogo de palavras, o domingo foi realmente fantástico, não é? Realmente fantástico. Ora, o Jung, no qual o Leonardo é especialista, que foi parceiro do Freud, depois brigaram, mas isso a gente conta depois na sessão da manhã. O Jung dizia uma coisa que eu concordo: ninguém mais feliz do que os místicos. Por quê? Porque o sistema capitalista, ele faz com que o desejo nasce no coração. Não é nem na razão, é no coração. Eu me lembro da Chrysler, que é uma fábrica de carros americana, que fez uma pesquisa qual é o carro ideal para a família americana. Contratou 2.000 universitários para fazerem o questionário, saíram todas as famílias e chegaram àquela coisa, quem sabe, entende de regra de pesquisa, sabe que bastam 2.000 questionários para você ter uma ideia da opinião pública. Como faz aí nas eleições? Amostragem. E chegaram à conclusão, é esse carro aqui, esse sedã, 4 portas, tamanho médio, e a Chrysler lançou o tal do carro ideal. Fracasso de venda. Aí, de novo, outra pesquisa para saber como, se a resposta era essa. Porque, a mesma razão porque os vietnamitas ganharam a guerra da maior potência econômica, militar, maior imperial da história da humanidade, que são os Estados Unidos. O general dizia, o presidente dos Estados Unidos perguntou para o general, como é que você explica a nossa derrota? Nós raciocinamos em lógica, eles raciocinam em poesia. Essa é a diferença. Ou seja, quando você vai comprar um carro, você não pensa, você sente uma emoção de que o seu vizinho vai ficar morrendo de inveja. A sua namorada, aquela moça que você quer conquistar, ela vai se derreter. O que move o consumista não é a razão, é a emoção. Então, o Jung dizia isso, enquanto o nosso desejo for colocado para fora, não há como ser feliz. Agora, quem coloca para dentro, que é o caso do místico, é outra história. E para quem fala, mas que coisa é isso místico, né? Alguém que se sente profundamente amado por Deus. Não precisa ir longe. Se você alguma vez na vida esteve apaixonado ou apaixonada, você sabe o que é a mística. É exatamente aquela alteração de consciência em função de um deslocamento total do nosso eixo vital em razão de uma outra pessoa. Não importa se você come, se você dorme, não importa nada, importa a outra pessoa. Mas uma diferença com o místico, que na paixão humana o objeto está fora e na experiência mística está dentro. Essa é a diferença, né? Por isso que o místico é alguém capaz de fazer esse verso de São João da Cruz, que eu considero assim um suprassumo da poesia amorosa. Ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. É uma maravilha, né? Né? Ora, portanto, a felicidade depende basicamente do sentido que nós imprimimos à nossa vida. Uma pessoa que viveu uma vida totalmente conflitiva, Jesus. Do momento que ele nasce,
que o Herodes manda decapitar todas as crianças de Belém. Há um momento em que o primo dele é decapitado, João Batista, por ordem do governador Herodes Antipas. Toda a vida de Jesus é uma pauleira do começo ao fim, até a morte na cruz. Foi infeliz? Não. Ele foi tão feliz quanto o Mandela em 27 anos de prisão, quanto o Gandhi lutando contra o Império Britânico. Por quê? Um sentido de vida solidária, altruísta, voltado para dar vida aos outros. A ponto de Jesus fazer um tratado da felicidade. Eu até fiz um livrinho que está aí fora, chamado 8 Vias para Ser Feliz, que é sobre a felicidade, que no Evangelho é chamada de bem-aventurança. Quem é feliz ou quem é bem-aventurado são sinônimos as duas palavras, bem-aventurado e feliz. E é curioso, ele não diz feliz quem, tem muitos bens, feliz quem ganhou uma grande fortuna, feliz quem ganhou na Mega Sena. Não. Feliz quando você é perseguido por causa da justiça. Feliz quando você tem fome de justiça. Feliz quando você luta pela paz. Então é interessante que aquilo que Jesus define como condição de felicidade é aquilo que o nosso sistema considera um horror. Não, feliz é quem está tranquilo, quem não se importa, quem tem casa com piscina, quem não sei o quê. Quem dera que fosse assim. Mas o sistema nos incute o tempo todo, principalmente nos jovens hoje, os 4 falsos valores que movem gerações: poder, riqueza, fama e beleza. E faltou os 4, haja depressão, haja medicamento, haja terapia. Por quê? Porque eu estou deslocado nesse mundo que, veja, quantas pessoas conseguiram pelo menos um desses bens e eu não consigo. É claro que nessa cultura necrófila, consumista, nós somos condenados à infelicidade. Se eu achar que a felicidade está dentro da garrafa da Coca-Cola, posso me preparar, por não há terapia que vai me curar. Porque eu tenho que descobrir o quê? Eu tenho que descobrir que a felicidade está dentro de mim. Ou ela vem do sentido que eu imprimi a existência, ou ela não vem. É como a história daquele homem extremamente rico, mas muito infeliz, que vendeu todos os seus bens, disposto a sair pelo mundo e procurar a felicidade. E, como toda boa história termina nas Arábias, ele soube que lá nas Arábias ele podia encontrar felicidade. Foi lá, andou pelos mercados e ouviu de um cameleiro que tinha atravessado o deserto: olha, eu acho que o que o senhor está procurando existe no meio do deserto, num oásis. Porque sempre que eu passo, eu vejo uma grande tenda escrito em cima, felicidade. O homem ficou louco. Pegou seus 800 camelos com arcas de joias, ouro, moedas de vários países, enfim, toda a riqueza dele, e partiu disposto a comprar a felicidade. E chegou, de fato, ao oásis, aquela barraca, estava escrito felicidade. Entrou, tinha um balcão, uma moça, e ele falou: me diga uma coisa, é aqui que a gente encontra a felicidade? É. Moça, você não imagina há quantos anos eu ando pelo mundo, acompanhado de toda a minha fortuna, disposto a pagar o preço que for, mas eu preciso ser feliz. Me traga e não importa o preço, eu vou comprar, vou pagar. A moça entrou lá no fundo, trouxe uma caixinha de fósforo e disse: nós não vendemos. Não vem me dizer que não vende. Eu pago, não importa o preço. Não, senhor, o senhor não está entendendo. Nós damos. O senhor não precisa pagar nada.
Como? Vocês dão? Damos. Aí ela abriu a caixinha, tinha vários pontinhos pretos. Falou, mas eu não estou entendendo o que é isso. Falou, são sementes. Essa aqui é a semente da amizade. Essa é da solidariedade. Essa é da compaixão. E foi enumerando. Se o senhor cultivar cada uma delas, o senhor vai ser feliz. E é isso que a gente tem que buscar. Muito obrigado. Boff disse que, quando encontrar Deus, após a vida, que ele dirá, que bom que você veio. Eu queria que ele dissesse, nossa, como você demorou. Você sabe que um dia eu estava num debate, como a gente faz vez ou outra, e aí caí numa armadilha. Era um grande evento cheio de enfermeiras. E, ao final, uma delas levantou a mão e disse assim, professor, por que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? É óbvio que eu, da área de filosofia, fiz aquela volta imensa. Fui a Platão, Aristóteles, Sócrates, Parmênides, Heráclito, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras. 8 minutos de peroração imensa. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta. Dei uma volta. A hora que eu acabei, eu virei para ela e falei assim, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, eu quero que fale assim, nossa, ela está mexendo. Existe nisso algo que tanto o Berto quanto o Boff falaram, que é a simplicidade. A vida simples. A vida simples não é a vida miserável. A vida simples não é a vida de carência. A vida simples é aquela em que há suficiência. Em que a suficiência existe. E a felicidade, ela é simples. Ela não é banal, não é rasa, não é superficial. Mas ela é simples como essa ideia. Eu quero que digam, nossa, ela está mexendo. Interessante, nós perdemos um pouco essa percepção da felicidade como simplicidade. A simplicidade do gesto, do abraço, do afago. Um pouco aquilo que a vários de nós deixou feliz no dia em que nós pudemos, o Boff lembrava isso na sessão anterior, pegar uma flor que estava num canto e dar para alguém. Ou quando, por exemplo, um dos meus filhos ou netos vem e me dá algo que ele desenhou. Ou quando você passa e um amigo ou amiga segura no teu ombro e aperta um pouco, manifestando contato carinhoso. A felicidade como simplicidade, não como banalidade. Nós estamos perdendo um pouco isso. Por exemplo, perdemos um pouco a ideia de emoção. Nossas palavras não comunicam mais. Hoje você, para usar a comunicação, precisa voltar à escrita hieroglífica. Você tem que usar emoticons. Eu escrevo assim, Beto, obrigado. E aí põe assim. Ué, o que eu quis dizer com obrigado? Gostei demais. E aí põe um rosto rindo. Mas isso se fazia com os fenícios. E nós estamos voltando. A incapacidade de comunicar emoções, a não ser por desenho. E essa é uma coisa curiosa. Nós temos, lá no Freud, talvez de novo o revigoramento do mal-estar, alguns sinais de demência. Por exemplo, amanhã, feriado, famílias inteiras sairão de casa todos juntos para comer comida caseira. Isso é um sinal de demência. A família se junta e saem todos alegres de casa. Vamos comer comida caseira? Vamos! E se sai de casa. A casa perde o lugar de seu território de ser feliz em vários momentos. Nem sempre, não o tempo todo, mas em vários momentos. Quando eu era criança, e outros também, e outras aqui, que a gente ficava de férias,
que a gente ia viajar, ficava na casa de um parente 10, 15 dias, a gente queria voltar para casa, porque você tinha saudade do cheiro do lençol, da tua cama, aquela percepção de felicidade momentânea, que era você deitar na tua cama. Interessante, se falou aqui 2 vezes de místicos, Manuel de Barros, um dos nossos maiores poetas, já falecido, perto dos 100 anos de idade, quando alguém dizia a ele, o senhor, como está? Ele dizia, eu estou feliz, eu não estou indo em direção ao fim, eu estou indo em direção às origens. Que é uma coisa fortíssima. Um homem simples, também um homem da roça, não era um homem pobre economicamente, mas era uma pessoa simples, para o qual, na poesia de Manuel de Barros, lá no livro das Ignorâncias, ele se alegra em observar um caramujo que faz uma volta no chão, igual o rio atrás da casa dele. Não estou falando da banalidade, não estou falando daquilo que é paupérrimo, mas daquilo que é suficiente. A casa, os programas de TV que mais são vistos, você lembrou a TV, né, Beto? Fernando Sabino dizia, a televisão é o chiclete dos olhos. Você está ali mascando, mesmo que perca sabor, você continua mascando. E continua. Claro, se você observa, a TV também traz momentos felizes. Esta nossa atividade também é uma atividade televisiva. Mas não é sempre, nem o tempo todo. Mas a casa que perde essa condição, por exemplo, os grandes projetos imobiliários hoje, aqueles que oferecem a casa feliz, para quem tem bastante dinheiro, o anúncio das imobiliárias não é aquele que mostra um apartamento ou uma casa que tem uma grande cozinha, onde haja uma mesa longa para todo mundo sentar em volta, ou que tem um espaço grande na sala para as pessoas se juntarem. Não, a casa feliz é aquela em que cada um tem um banheiro. É a ideia de vida privada. É a ideia de que eu só fico em paz no banheiro. No banheiro eu sou feliz. Não tem ninguém, ninguém fala comigo. Isso é doente. A gente adoece nossa casa. Uma das coisas que mais me entristece hoje é ver uma casa infeliz. E uma casa infeliz é aquela que você entra e está tudo arrumado. É uma casa sem uso. Você vai à sala, as almofadas estão no lugar. Como se a revista Caras fosse entrar para fotografar. Uma casa que não tem nada fora do lugar é uma casa morta. Onde a vida há perturbação da ordem. Aliás, a paz não é a paz dos cemitérios e a vida não é a do congelamento, da criogenia. Vida é vibração, vibração é movimento molecular. E nessa hora, a casa em ordem é uma casa triste. É a casa que não se vive mais nela, para muita gente, o lugar de estar feliz em algumas situações. Por exemplo, eu nascido em Londrina, quando criança, meu aniversário, que é no dia 5 de março, aliás, no mesmo dia que Vila Lobos, né? E uma coisa curiosa é que a festa de aniversário, a minha festa de aniversário, durava 15 dias. Mas a minha é de qualquer pessoa, porque era uma semana para preparar a festa. Era a família fazendo docinho, rolando brigadeiro, fazendo coisas, fazendo sanduíche, colocando em lata. Durava uma semana. E aí tinha a festa no sábado, e aí durava mais uma semana para limpar, arrumar, guardar. Uma festa de aniversário minha durava 15 dias. Eu era feliz por 15 dias, porque eu era lembrado, comemorado, era festejado. Hoje, a festa de uma criança dura 2, 3 horas, que é o tempo em que você vai a um lugar estranhíssimo, chamado buffet infantil, que não é de ninguém, é um motel pedagógico. Uma festa às 10, a outra às 14, a outra às 18, não é a casa de ninguém. E eu vou embora, e dura 2, 3 horas, e lá se faz uma coisa incrível para deixar as crianças felizes. Olha que demência, se coloca um animador de criança. Desde quando criança precisa de animador?
Se ela precisa, é porque ela está infeliz. Essas demências não são inevitáveis. Tua avó dizia, a minha também, é verdade, vale para muitas coisas, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. A felicidade não é constante, mas ela não é ausente. Ela tem que ser procurada onde ela pode ser achada. E ela pode ser achada de dentro e de fora, se ela estiver no simples, no afago, na partilha, na capacidade da bem-aventurança. Frei Beto e eu, um dia, fizemos um diálogo, que é um livro chamado Sobre a Esperança, e nele, Beto faz uma análise magnífica sobre o milagre de Jesus sobre a multiplicação de pães e peixes, e lá ensina, como sempre, com alegria, que Jesus não era um taumaturgo, isto é, um milagreiro, né? Alguém que ia fazendo coisas do mundo da magia. O grande milagre na multiplicação é a partilha, e a partilha felicita. Vou contar uma coisa que algumas pessoas mais jovens talvez não imaginem. Nosso país já foi muito mais pobre do que ele é hoje. Há 40, 50 anos, a pobreza era maior, a distribuição de renda ela continuava injusta, tal como ela o é, mas nós éramos um país com menor condição coletiva de vida. Por exemplo, há 40, 50 anos, quando o Beto vinha a esse cinema assistir coisas no antigo Cine Brasil, aqui era Cine Brasil, né? Olha só, ninguém tinha carro na família, era um tio que tinha carro. Ninguém fazia faculdade, eu fui a primeira pessoa na família que fez faculdade, o primeiro que fez doutorado. Não se tinha quase coisa. Não dava para, num dia como um feriado, sair para almoçar fora. Uma parte das crianças hoje, se ela não for ligada à miserabilidade, ela se habitua até a ir comer fora, mesmo que seja no fast food. Poucas vezes se comia fora. Nós comíamos onde, se não podia? Era caro. Onde a gente ia comer num dia de feriado? Na casa de alguém. Uma mãe, o pai, um tio, um irmão. Mas aí vinha um milagre, que nos deixava felizes. Como quem nos recebia não podia bancar toda a comida, era caro para todo mundo, cada um de nós levava um pouquinho. E na hora de ir embora para casa, de volta, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Que é um milagre maravilhoso. Cada um de nós levava um pouco para o almoço. Fosse em Belo Horizonte, em Londrina ou em Concórdia, que são as 3 cidades onde nascemos. Cada um de nós levava um pouquinho. Uma lasanha, um lombo, como é que chama? Que você faz com quirera? O feijão canjiquinha. Outro levava uma macarronada, uma salada de batata. Cada um de nós levava um pouquinho. E na hora de ir embora para casa no fim da tarde, cada um levava mais do que tinha trazido. O que nos dava uma alegria imensa era ficar junto. A partilha, a convivência do alimento, a própria ideia de comunhão, aquilo que nos faz comungar. Nesse sentido, vale voltar a esse polo. A felicidade é possível num mundo de desespero, claro, desde que você e eu não obscureçamos os momentos em que ela pode vir à tona. Mas ela não vem à tona sozinha. Ela tem que ser criada nesse tempo. Nós temos que escavar. Grande Carlos Drummond de Andrade dizia, Itabira, eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Nossa Adélia Prado, de Divinópolis, termina um poema maravilhoso, dizendo, eu sempre sonho com uma coisa gera, nunca nada está morto, o que não parece vivo aduba, o que parece estático espera. Eu sempre sonho que uma coisa gera. E aí vou fechando, lembrando que a ideia de felicidade está ligada à ideia de fertilidade. Você sente felicidade quando você sente que a vida não cessa, que ela pulsa em você, naquele gesto, naquele movimento, naquela partilha, naquela utopia, naquele desejo. Nesse sentido, a felicidade é altamente erótica, isto é, ela é uma energia de movimento vital, ela tem uma sensualidade. Quando você se sente num momento feliz, você se sente bem à beça, você se sente cheio de graça. Cheio de graça. Há momentos na vida que são engraçados,
cheios de graça, e outros que são desgraçados, em que a graça se ausenta. Mas o que é a graça? Usando aí o sentido teológico mais antigo, é aquilo que te protege, aquilo que te abençoa, aquilo que te dá vitalidade. Nesta hora, o livro tem como título Felicidade Foi-se Embora. Essa brincadeira com a música de Lupicínio Rodrigues tem um sentido ao colocar uma interrogação ao final, lembrar que ela pode ir, se nós deixarmos, mas se nós formos buscar, cada um e cada uma com os outros, ela, nos momentos que pode vir, ela vem. Não vem o tempo todo, não vem de todos os modos, não vem com toda a frequência que a gente quereria, mas quando vem, a gente captura, abraça, né? A gente afaga, a gente cuida. E nesta hora, claro, né? Quando o Boff lembra aqui, a própria ideia, né, do mundo, da natureza, isso, a natureza, ela nos brinda com essa condição de vida, esse mistério. E nesta hora, você e eu somos capazes, sim, de dizer, olhando, numa noite como hoje, tantos homens e mulheres que esperaram durante muito tempo, eu só posso dizer, e é verdade, que eu fico feliz. Eu não fico feliz o tempo todo, talvez não fique às 4 da manhã, quando o Beto e eu vamos acordar para voltar para São Paulo, mas ter estado aqui me deixa feliz. Saber que eu, sempre o Paco completa 30 anos, me deixa feliz. Eu não fico feliz fingindo que os problemas não existem. Minha felicidade não é fingida, de que à minha volta tudo desaba, o país está com uma série de dores. Você sabe que não há cura sem febre, e nós estamos num estado febril. E não é isso que me felicita, nem me infelicita. Há momentos em que, em meio a isso, é possível que eu vá buscá-los. E eu tenho uma convicção, é na simplicidade. E o simples não é o banal, como eu disse, não é o superficial, não é o pequeno. É aquilo que não precisa de adereços, é aquilo que não precisa do inútil, é aquilo que Sócrates disse, por Beto citado, vim aqui ver tudo, que não tem a menor necessidade. Nessa hora, a felicidade vem à tona. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Nesse sentido, uma noite como essa, uma conversa como essa, sendo bem ou mal, nem dura e nem vive para sempre. Obrigado.